E a única vez que eles vacilaram, que a bola ficou no meio dos três, mais ou menos por aqui, ó. Que sabe quando a bola, tu vai, mas tu vê que eu vou, tu também para, os dois parei, eu entrei no meio. E roubei. Aí o Clóvis deu um carrinho e eu saltei. Aí quando eu toquei o Nana, deu outro carrinho, eu tirei pro lado e saltei para passar por cima. Certo. E aí eu fui pra. Eu tava aqui, né? Foi aqui. Aí eu fiz assim, saindo fora dos carrinhos, e aqui eu virei. Quando eu virei, saiu o Sereni e o centroavante era o Dario, marcado por quem? Luiz Felipe. Escolar. Eu fiz aqui para passar e dei aquela jogada que o Eduardo Cruzeiro fazia, que rápido. Quando eu trouxe para cá, o Sérgio Vieira, que era lateral direito, deu um carrinho também, eu joguei no meio e saltei. E aí daqui eu toquei aqui no gol do Bagatino. Bagatino, goleiro. Paulo Roberto Falcão no Estúdio B, o maior ídolo da história do Internacional, um dos maiores jogadores da história do clube. Para muitos, aliás, o maior jogador. Eu quero falar contigo hoje um pouco a respeito da tua carreira, mas a gente vai centralizar essa entrevista num lance fenomenal que talvez tenha sido, Falcão, o maior gol da história do nosso futebol, que foi aquele contra o Atlético Mineiro, tabelinha de cabeça com o escurinho lá em 1976, Falcão. É verdade, é verdade. Essa imagem é boa, né? Cabelo, Suíça. Essa é uma imagem de quando, Falcão? Olha a camiseta ali, ó. Essa camiseta que muita gente hoje estão fazendo camisa retrô dessa aqui, era a camisa de 75. Perfeito. Então isso aí deve ser 1975. Acho que sim. Perfeito. Que sim. Paulo Roberto Falcão, ainda com cabelo e com Suíça. Que é isso? E vem mais imagens na sequência. A Suíça era moda, né? Era moda. Isso aí tu estavas começando no time de cima, manga, né? Que eu tô vendo ali o Carpegiani, o Hermínio saltando, o Hermínio, aí depois a gente vai ter uma imagem frisada que lá atrás, o último, cabelo, Falcão, e na minha frente, do meu lado aqui à esquerda, era o Edson Madureira. Perfeito, aparece o Manga também na frente. Manguinha. Em que ano era isso, Falcão? 7-4. Era um treinamento acho que era na 7-4. pista atlética do Beira-Rio? 7-4, o Manga chegou acho que em 7-4, era 7-4, sim, 7-4, acho. Perfeito. Tu recém havia se firmado, tu começaste a se firmar como titular em 73 do Internacional, né? E eu comecei a mais ou menos 73, 79, eu vim da Seleção Olímpica, e aí eu acabei, na época, no Campeonato Brasileiro, o Carbone foi vendido para Botafogo, e eu comecei na reserva do Tovar, nos dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro 7-4, aí depois no jogo em Porto Alegre assumi contra o Cruzeiro e aí não saí mais. Perfeito. Falcão, tricampeão com o Internacional, 75, 76 e 79, estou falando de tricampeonato brasileiro. E em 79 foi especial, porque foi um tricampeonato invicto e um dos principais jogos, a gente está vendo a imagem, foi este aí, diante do time do Palmeiras, num Morumbi lotado, cuja manchete do jornal... Não Folha da Tarde. Folha da Tarde. Jornal da Tarde. Do Jornal da Tarde. No dia do jogo era, porque o Palmeiras tinha um jogador de meio campo, volante, jogava muito também, o Mococa, era Mococa ou Falcão? E antes disso, 3 ou 4 dias antes, o Palmeiras tinha ganho de 4-0 do Flamengo do Zico no Maracanã. Então tu imagina como é que o Palmeiras vinha para esse jogo. Ela vinha muito forte, né? Era o time do Tele, né? Era o time que tinha 2 laterais que apoiavam, o Rosemiro, o Pedrinho, o Mococa, o 10 aí, que meteu-lhe uma sola, mas eu consegui bater sentido sem machucar. Mas foi um jogo... Aí a gente conquistou o campeonato. Perfeito. Aqui foi a definição. Porque o Palmeiras entrou, de certa forma, considerado favorito. E aquele lugar. Ter ganho do Flamengo. E nós depois empatamos em casa com o Palmeiras e a decisão com o Vasco. Mas esse jogo aí, mesmo faltando o jogo de volta e os dois com o Vasco, para mim aqui a gente ganhou o campeonato. Foi 3-2 para o Internacional e tu marcaste 2 gols, um deles de cabeça. Inclusive, Falcão. Que eu não sabia cabecear muito bem, porque na época jogador de meio campo não cabeceava muito, né? Então, mas eu comecei a treinar muito por exigência do Dino, depois do Minelli, e acho que aprimorei muito com o Enio Andrade. O Andrade tinha um treinamento que você tirava o medo da bola. Ele pegava a bola, segurava na mão aqui, ficava deitado, ele te abaixava e você vinha como se fosse fazer um abdominal, e quando se cabeceava a bola, ele protegia a bola, ele fazia uma pressão e jogava contra a tua cabeça, assim. E isso 10, 20 vezes antes do jogo, quando a bola vinha no ar, era uma pluma, né? Depois de ter enfrentado a mão do Enio Andrade, ele era uma pluma. O teu segundo gol foi um negócio fabuloso, podia até ter te machucado ali, né? Esse foi mas assim, ó, estava tudo indo para o lugar certo, tá? Mas foi um jogo que nós chegamos em cima da hora. Tinha tanta gente no estádio, mas tanta gente. Nós chegamos faltando 40 minutos para começar o jogo. E aí, na praça, Roberto Gomes Teodose, que chega para o Morumbi, é uma loucura. E nós chegamos atrasados e entramos meio no embalo. Mas o time da Sal tinha muita força, né, mental. E esse jogo a gente sabia. Se a gente ganhar do Palmeiras lá, o jogo seguinte era em casa, no Beira-Rio, naquela época... Era difícil. Esse jogo foi em 1979. Como eu disse, no dia do jogo, a manchete do jornal. Mococa ou Falcão? Porque o Mococa era o volante que jogava muito. Pires e Mococa. Acordei no jornal do meu lado.
Perfeito, com essa manchete. E com a quase certeza em São Paulo que daria Mococa. No dia seguinte, a manchete do jornal... Falcão, vírgula. É claro. Em função de que tu jogasse realmente demais, marcando 2 dos 3 gols. Foi um Campeonato Brasileiro excelente que eu fiz, 7-9. Perfeito. Falcão, nós chegamos no centro desta entrevista. 1976, um jogo contra o Atlético Mineiro no estádio Beira-Rio. Eu quero que tu descreva um pouquinho a jogada pra gente. O Rafael vai dar uma seguradinha na imagem. 1976, o Inter ganhou aos 46 do segundo tempo, 2-1, gol teu. Foi um dos gols mais perfeitos da história do futebol e com direito a uma tabelinha de cabeça fenomenal com o escurinho. E abriu, né, Benfica? Esse gol abriu muitos programas esportivos no Brasil inteiro durante muito tempo. Esse gol, assim, parece um gol que nasceu por acaso, né? Ele não nasce por acaso. Esse gol, a gente treina, não exatamente essa jogada, mas treinávamos muito, Escurinho e eu. Quando eu pegasse a bola, passando o meio campo pelo lado direito, eu olhava para ele. E ele se posicionava na meia esquerda, quase que praticamente em cima do zagueiro central adversário. Certo. Aí ele fazia que entrava e voltava. Nesse momento eu dava um tapa para a bola em parábola, que era por que em parábola? Porque era para dar tempo de eu chegar. Certo. E ele preparava de cabeça por cima do quarto zagueiro, entre o quarto zagueiro e o lateral esquerdo para mim entrar. Isso a gente treinava demais isso. E tanto é que os próprios companheiros enchiam demais. Pô, vamos parar com isso. E brincavam, e nós insistimos. Isso aí foi reflexo, porque aqui quando o Dario dá esse toque, aqui era o que nós fazíamos, ó. Aqui a defesa vira para mim, aí a bola volta pro escuro, a defesa vira pro escuro e o escuro coloca a bola com a mão, né? Porque, e aí tu já estás entrando por trás de cansado, uma defesa totalmente cansado. perdida. Se eu pego bem na bola, acho que o goleiro defende. Peguei na ponta. Quem sabe, o goleiro Ortiz do Atlético Mineiro. E aqui, uma coisa importante. Perfeito. Quando eu dei a primeira cabeçada pro escurinho, eu senti o Beira-Rio levantando. Isso não tem como explicar. Eu senti o Beira-Rio levantando, sabe? Porque ia pra prorrogação. Sim. Tava 1-1. E eu senti o Beira-Rio, sabe? E aí a explosão. A tua primeira cabeçada. Aí eu senti ele levantando, como se estivesse vendo que ia sair o gol. Então essa emoção é difícil de definir, mas de sentir foi uma emoção importante. Esse gol realmente é fantástico, porque o Figueroa está no meio do campo, ele lança para o Dario de pé. Aí foi fantástico. O Dario não tinha essa qualidade, né? O Dario dá para o escurinho para ti, tu devolves para o escurinho, o escurinho devolve para ti, e eu entro batendo. Olha, um dos gols mais perfeitos da história do futebol. 7 toques sem a bola cair no chão. Perfeito. E com uma defesa do Atlético totalmente perdida. Aliás, um grande time o Atlético Mineiro. Com o Vantuir, com o Cerezo, acho que com o Éder, acho que o Marcel Reinaldo, acho que estava também nesse time. Era um timaço. Paulo Roberto Falcão, na história definitiva do Internacional, sempre se fala no Falcão como um dos maiores, talvez o maior jogador. Como é que tu te sentes nesta condição, numa instituição que tem mais de 100 anos a rigor, Peço Falcão? para eles espalharem isso. É mesmo? Não, seriamente. Eu acho que isso é sempre muito bom você ter o trabalho reconhecido. É muito bom na medida que você faz o trabalho. Terminar o jogo, aí o seu Benfica ela elogiar, a torcida gostar, mas nós estamos falando, me ajuda, quantos anos depois? Eu saí em 80, por exemplo, são 31 anos. São 30 anos, tu saísse em 80. Quer dizer, então, olha, o que passou de jogador de qualidade desse Internacional, então todas as pesquisas que fazem por aí, eu consigo ter essas quase que unanimidade, isso me deixa satisfeito, feliz e gratificado, né? Porque eu comecei com meu pai indo pro Beira-Rio, na época dos Eucaliptos, que o Beira-Rio não existia, no Olímpico, o Internacional jogava o Copa do Brasil no Olímpico, me lembro do Internacional e Botafogo, que o Garrincha fazia horrores, meu pai... Brasil. Pô, era uma loucura, o Internacional marcava, era o Ezequiel marcando e o Cláudio na cobertura, mas nós não tava nada, né? Para segurar o Garrincha não tinha como. E aí, enfim, então me criei vendo o Internacional jogar, me criei vendo o Internacional perder 12 em 13 anos, quando o Grêmio foi penta, depois hepta. Então, e ser reconhecido, jogando depois no time que eu torci de pequeno, e ter esse reconhecimento é uma coisa indescritível. Paulo Roberto Falcão, o convidado do Estúdio B. Obrigado pela gentileza, Falcão. B é de propósito por causa do Benfica, não? Não. É um segundo estúdio, um segundo momento da transmissão da Rádio Gaúcha. Abraço. O estúdio A é o nosso estúdio central. Obrigado, Falcão. Abraço, outro. Paulo Roberto Falcão, na minha visão, foi o volante mais completo que eu vi jogar. Jogava fácil, com a bola, e jogava inteligentemente sem a bola, o que não é fácil de fazer.
Jogador de futebol precisa saber trabalhar com e sem a bola. O Falcão fazia bem as duas tarefas. Ele chutava? E fazia gols, de vez em quando fez gols decisivos. Aquele contra o Atlético Mineiro, aqui no Beira-Rio, numa tabela com escurinho. Aquele contra o Palmeiras, que por muito pouco não lhe arrancaram o pé. Naquele jogo que todo mundo perguntava na véspera, Falcão ou Mococa? Claro que era Falcão, evidentemente. Foi o melhor jogador do Internacional que eu vi, não só como volante. Uma pena que nunca ganhou um título como Libertadores, por exemplo. Perdeu uma criminosa para o Nacional de Montevidéu. Merecia mais.